as conquistas da reforma que os antigos dissidentes ainda desejam aderir. Será admitido a compreensão que quaisquer que sejam os avanços que o cristão individual possa ter feito no conhecimento proveitoso, nos vigorosos exercícios da religião ou no precioso relacionamento com o céu, ele deve ter sempre o cuidado de preservá-los. Se este for o dever do indivíduo, deve ser difícil ver com base em que princípio pode ser recusado que também é dever da sociedade, seja ela grande ou pequena. Então, com base nesse princípio geral, estamos dispostos a pensar que mesmo da sociedade civil esclarecida, pode-se esperar que até onde eles já alcançaram em uma reforma louvável, eles devem seguir a mesma regra e pensar nas mesmas coisas. Além disso, é observável que as injunções para esse objetivo contidas nas Sagradas Escrituras são concebidas em termos muito gerais e parecem admitir a mais ampla aplicação. Quando somos obrigados a lembrar como recebemos e ouvimos, a manter o que temos, a considerar onde deixamos nosso primeiro amor e assim por diante. Não há restrição do dever a uma espécie de realizações mais do que a outra. Se os avanços que foram feitos estão de acordo com a vontade revelada de Deus, se eles são calculados para promover sua glória declarativa, seja na sociedade civil ou religiosa, e se eles são para o bem da humanidade, parece ser positivamente necessário e devemos aderi-los firmemente. Acrescente-se a isso que o pecado de retrocesso ou afastamento de conquistas anteriores é na Sagrada Escritura marcado pela mais aguda repreensão. Muitas coisas terríveis em justiça foram ameaçadas contra o antigo Israel por transgressões desse tipo. Nosso Salvador, em suas administrações pessoais na terra, advertiu muito solenemente contra o pecado de voltar atrás, e em suas epístolas às igrejas da Ásia não há nada mais severamente repreendido do que isso. Esforçando-se assim para pesar os assuntos na balança do santuário, os antigos dissidentes têm uniforme e decididamente sido da opinião que é seu dever indispensável lutar por toda a fé uma vez entregue aos santos. Eles demonstram isso aprovando a parte de seu testemunho, a qual eles abraçam em geral todos os nobres esforços que foram feitos para o apoio e defesa da verdade, como é em Jesus, desde o primeiro amanhecer do Evangelho em nossas ilhas ignorantes até aquele período memorável quando a reforma da Escócia chegou ao zênite de sua glória. De fato, eles consideram especialmente as conquistas entre 1638 e 1649. Por esta razão óbvia, que enquanto eles olham para trás, para todos os precedentes, eles compreendem ao mesmo tempo muitos avanços novos e preciosos na reforma da Igreja como do Estado. Mesmo as lutas iniciais dos judeus ou adoradores do Deus verdadeiro, nos primeiros 200 ou 300 anos após a implantação da religião cristã na Escócia, não devem ser negligenciadas, mas lembradas com gratidão. Logo após o Dia dos Apóstolos, enquanto a perseguição se alastrava contra os cristãos no Império Romano, muitos fugiram para nossa ilha em busca de abrigo e, trazendo consigo sua religião, mantiveram a pura adoração a Deus em meio à superstição pagã. Enquanto eles se opunham, por um lado, à idolatria dos sacerdotes druídicos, eles não eram menos zelosos, por outro, contra a heresia pelagiana, que muito prevalecia naquela época. Por meio dessas testemunhas fiéis, as ordenanças de Cristo foram preservadas por muito tempo em sua simplicidade original, enquanto suas vidas santas, humildes e circunspectas não eram pequena recomendação para a religião de seu Salvador. Com o passar do tempo, surgiram na igreja homens que gostavam de ter a preeminência
e a partir de meados do século V até o início do século XVI, houve um processo gradual e alarmante naquela escuridão pior do que a egípcia, que finalmente se espalhou por toda a terra. Uma espécie de episcopado foi introduzida pela primeira vez por Paládios, missionário de Roma, e a isso sucederam, passo a passo, todas as terríveis abominações do papado. No entanto, mesmo durante esse longo e sombrio período, o Senhor não se deixou sem suas testemunhas. Ainda havia alguns que lutaram pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Foram valentes pela verdade na terra e não amaram suas vidas até a morte. E quanto mais rara era essa conduta, mais honra lhe devia ser atribuída. Como o sangue de tais mártires depois provou ser a semente da igreja, é altamente apropriado que seus nomes e suas lutas zelosas sejam mantidas em lembrança eterna. Pouco depois do início do século XVI, o Senhor despertou o espírito dos senhores Patrick Hamilton, George Wishart e outros companheiros de sofrimento no reino e perseverança de nosso Senhor Jesus Cristo para se opor valentemente a aquelas abominações anticristãs que haviam estado muito tempo no lugar santo. Esses corajosos campeões da causa da reforma fizeram uma nobre posição em defesa da verdade. Eles resistiram ao erro e à corrupção até o sangue, lutaram contra o pecado. Eles tiveram o testemunho honroso de Deus e uma boa consciência em meio aos seus sofrimentos, ao passo que suas memórias e lutas honestas serão aceitáveis entre os fiéis amigos de Cristo até a posteridade mais recente. Entre os anos de 1557 e 1590, compreendendo a parte principal do que geralmente tem sido chamada de nossa primeira reforma, muitos esforços preciosos foram feitos para a purificação do santuário do Senhor e também para a correção de abusos no Estado. Um número considerável de obrigações ou pactos públicos para a manutenção da verdadeira religião foram seriamente firmados. Entre estes, o feito conhecido pelo nome de Aliança Nacional da Escócia ocupa um lugar de destaque. A famosa Confissão de Fé Escocesa foi composta e também adotada, assim como solenemente confirmada pela Igreja e pelo Estado. O primeiro e o segundo livros de disciplina foram preparados e postos em prática como auxílios preciosos para sustentar a bela ordem da Casa de Cristo. Muitos atos louváveis foram aprovados em oposição à missa, ao abuso dos sacramentos, à autoridade usurpada do Papa e outros ramos da superstição romana. Protestos e admoestações solenes foram repetidamente estabelecidos contra as invasões que os poderes civis muitas vezes faziam sobre as prerrogativas de Cristo e os privilégios intrínsecos da Igreja. Muita diligência foi demonstrada mesmo para a reforma do Estado, ao tempo que muitas leis preciosas foram promulgadas a fim de guardar o trono contra a iniquidade e exigir que tanto o príncipe quanto o povo professassem e praticassem a mesma religião verdadeira. Bem como o que é muito notável para aquela época é a linha de distinção entre a autoridade civil e eclesiástica. Foi desenhado com um grau de precisão muito considerável. Tais esforços nobres, com o objetivo de suprimir as abominações da Babilônia mística e em defesa da verdade, sempre encontraram nossa sincera aprovação. No que diz respeito ao intervalo entre 1590 e 1637, quando a prelazia de Soseana ganhou muito terreno na Escócia, então houve também muitas testemunhas fiéis que lutaram fervorosamente em favor da religião protestante e presbiteriana, e cujos esforços honrosos no testemunho de Cristo foram longa e agradecidamente lembrados.
Entretanto, agora passamos a declarar nossa aprovação especial e calorosa das preciosas conquistas da Reforma entre 1638 e 1649. Como esses, evidentemente, colocaram a pedra de culminação sobre a construção com gritos de graça, graça a ela. Ao voltar sua atenção para os notáveis avanços da Reforma que distinguiram esse período, os velhos dissidentes não se envergonham de reconhecer que incluem as leis salutares do Estado, bem como o procedimento da Igreja, nos objetos de sua aprovação. Eles consideram as Sagradas Escrituras, onde quer que sejam desfrutadas, como o padrão de conduta, mesmo no Estado ou comunidade do povo professo de Deus. Nem são capazes de conceber porque 6 dos 10 mandamentos da lei moral devem relacionar-se com o comportamento da humanidade na sociedade civil, ou porque tanto deve ser dito sobre as qualificações e deveres dos governantes nas Escrituras, se não for o desígnio de Jeová que essas partes da revelação sejam realmente aplicadas, assim como o resto, e que as regras que eles exibem devem ser levadas à prática. Para nós, parece inconsistente e absurdo deixar de lado a vontade revelada de Deus, mesmo nesses assuntos, bem como devolver àqueles que a desfrutaram para a débil luz de sua razão natural e desassistida na organização da sociedade civil, fixando suas leis fundamentais e determinando os termos ou condições em que lugares de poder e confiança devem ser preenchidos. Um Estado civil ou nação em geral, estamos acostumados a considerar como uma associação voluntária de agentes livres, com direito de fixar em quais leis fundamentais e termos de admissão no poder eles podem julgar mais apropriados e mais bem calculados para promover o bem da sociedade. Contanto que em todos os casos tem o benefício da Bíblia, essas leis se harmonizam seja com a letra ou com o genuíno espírito e escopo das Escrituras. Tendo esses pontos de vista e agindo de acordo com esses princípios, descobrimos que nossos dignos ancestrais, no período a que agora nos referimos, formaram sua constituição civil e eclesiástica da maneira que lhes pareceu para ser consistente com a vontade claramente revelada de Deus. Do trono ao mais baixo assento de julgamento na nação, os lugares de poder eram cuidadosamente guardados por leis salutares, excluindo papistas, prelados e todos os outros de todos os tipos que eram evidentemente conhecidos por serem hostis à uniformidade pactuada e àquela preciosa obra da Reforma, que na santa providência de Deus foi agora conduzida a uma perfeição muito considerável. Até mesmo o exército foi expurgado da mesma maneira de pessoas malignas. Assim também leis semelhantes guardavam os vários postos militares através do reino. Dessa maneira, enquanto os estatutos fundamentais e solenemente ratificados do reino excluíam os conhecidos inimigos da Reforma, por outro lado, eles exigiam de todos aqueles que deveriam ser admitidos em lugares de poder a profissão aberta da verdadeira religião protestante e presbiteriana, conforme delineada na Palavra de Deus, o reconhecimento das doutrinas contidas na confissão de fé e nos catecismos maior e breve, a subscrição da obrigação vinculante das alianças nacional e liga solene, juntamente com o apoio prático, defesa e promoção desses com o máximo de seu poder e por toda a extensão de sua jurisdição. Muitas leis valiosas foram promulgadas pela legislatura para encorajar a aceitação e subscrição das alianças, bem como para suprimir a maldade aberta. Nesse período, os avanços da Reforma que distinguiram a parte eclesiástica não foram menos notáveis e dignos de aprovação. A prelazia foi claramente abjurada pela Aliança Nacional da Escócia. Os 5 artigos de Perthes, a saber,
ajoelhar-se no sacramento da ceia do Senhor, a administração privada do mesmo, o batismo privado, a confirmação dos filhos e a observância do dia santos, também foram condenados pelo verdadeiro espírito da referida aliança. Assim, o Pacto Nacional foi solenemente renovado e jurado por todas as classes da terra, nessa visão e com esta aplicação. Os bispos arrogantes, ignorantes e escandalosos foram suspensos e depostos de seus ofícios. A liderança de Cristo como único rei na colina sagrada de Sião e os privilégios intrínsecos de sua igreja foram corajosamente afirmados e vigorosamente defendidos em face de toda oposição. Os patrocínios foram totalmente abolidos. A Liga Solene Aliança dos Três Reinos foi redigida como um meio feliz de curar as brechas pelos quais a terra tremeu. Foi alegremente jurada por todas as classes e esforços vigorosos foram feitos para que seus fins fossem promovidos através de todas as partes dos Reinos Unidos. Os melhores esforços foram feitos para a promoção de santidade pessoal, a santificação do dia do Senhor, a realização regular do culto familiar nas casas dos grandes e pequenos, a presença consciente às ordenanças públicas e o cumprimento pontual de todos os deveres relativos à sociedade civil e religiosa. Uma confissão de fé bíblica e catecismos maior e breve foram diligentemente preparados, adotados abertamente e solenemente ratificados pela Igreja e pelo Estado como os padrões subordinados de doutrina para a Igreja de Cristo nos Três Reinos. A preciosa forma de governo da Igreja Presbiteriana, extraída da Palavra de Deus, também foi composta e recebida publicamente como parte da uniformidade pactuada. Um valioso diretório para a condução do culto público e privado foi adotado com a mesma visão, e muitos atos das Assembleias Reformadas foram publicados, a fim de auxiliar no futuro gerenciamento dos assuntos da Igreja. Desse modo, professamos que a esposa de Cristo, quando olhada publicamente, é formosa como a lua, clara como o sol e terrível como um exército de bandeiras. Considerando a sociedade humana como formada por um mútuo consentimento e eles mesmos como agentes livres, os antigos dissidentes sempre consideraram seu dever e consideram seu dever ainda hoje, solene e abertamente, declarar sua aprovação da Constituição, da reforma, tanto civil quanto eclesiástica. Contudo, ao fazer essa confissão, está muito distante de sua intenção dizer que as mesmas constituições da reforma eram absolutamente perfeitas e incapazes de qualquer melhoria. Ou, por outro lado, dizer que não havia nada de bom no acordo da Revolução. Tais pensamentos nunca entraram em suas mentes. Entretanto, em relação à conformidade com a vontade revelada de Deus, a Revolução certamente não pode ser comparada com a Reforma.